Com o Fernando Ideu, mas deixa eu trazer um pouquinho das informações referentes a essas mensagens, então, que foram divulgadas hoje. Olha só, no final de 2020, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu à defesa do ex-presidente Lula material apreendido na Operação Spoofing, que foi aquela investigação contra hackers que invadiram celulares dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Naquele momento, 740 gigas de informação foram repassadas aos advogados. Mas, segundo os advogados, o Cristiano Zanin e a Valesca Martins, advogados do ex-presidente Lula, essa informação não representava a totalidade da operação e seria, então, necessário obter todos os 7 terabytes de dados. Para mostrar ao STF a importância desse acesso à íntegra das mensagens, do material, os advogados submeteram informações aos ministros que revelam trechos do que já foi conseguido identificar nessa primeira remessa de informações. E segundo os advogados, nessa análise que foi preliminar, foi de cerca de 10% do material, é possível desde já constatar essa atuação fora da lei de procurador e juiz. Uma atualização sobre isso tudo, ontem o ministro Ricardo Lewandowski determinou sigilo sobre essa ação em que a defesa de Lula conseguiu então esse acesso às mensagens. Hoje a revista Veja divulgou alguns dos diálogos, diz que teve acesso a esse conteúdo apresentado ao STF pela defesa de Lula, porque esse conteúdo foi encaminhado aos advogados na quarta-feira por um perito, e a partir disso a revista Veja teve acesso. A gente vai dar uma olhada em algumas dessas mensagens e já vou chamar o Fernando Ideu, que é advogado criminalista e é professor, doutor em Direito, professor da Escola Paulista de Direito, para conversar aqui com a gente. Oi, Fernando, sempre muito bom te receber, feliz ano novo, tudo bem por aí? Ah, não me diga que agora que caiu a conexão. Ele estava plugado até agora, pessoal, estava aguardando eu acabar a entrevista com o Luiz Zanin para a gente conversar. Mas foi agorinha que ele caiu. Sempre acontece dessas, né? Não posso reclamar não, porque a minha entrevista hoje com o Leandro Fortes não teve problema de conexão, ali com o Zanin a gente teve só um probleminha de imagem, e é claro que esses probleminhas acontecem. Fernando Ideu voltou. Oi, Ideu, já está comigo de novo? Tamo junto de novo. Eu tava aqui, assisti o Leandro, assisti o Zanin, tava adorando aqui, justo na minha hora falhou. Falei, oh meu Deus, estão de sacanagem comigo. Mas bom estar aqui com você. Foi o que eu estava explicando para todo mundo. Bom estar com você também, feliz ano novo, sempre um prazer te receber por aqui. E vamos entender, então, o ano começa já com essas novas divulgações de mensagens que dizem muito sobre isso que a gente já conversa, sobre essa relação, então, de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol. Fernando, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma mensagem aqui, daí já te peço para explicar para a gente, tá bom? Vamos chamar aquela primeira, que inclusive eu vi agora com o Leandro Fortes também. Vou pedir para o Fernando, então, explicar um pouquinho para a gente do que se trata. Olha lá, Moro diz assim, Caro, conversamos sobre potencial adiamento, houve unanimidade quanto à urgência, pelo risco de sermos atropelados na operação e no prazo da denúncia. Vocês entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente? Isso pergunta Moro. E daí Deltan responde sim, e daí ele tece um comentário enorme sobre todos os passos da apresentação do que vai ser, então, essa denúncia contra o ex-presidente Lula. O que a gente pode tirar daí, Fernando? Explica pra gente. Bom, Thalita, o Leandro fez uma ótima apresentação do tema, né? Vou fazer aqui algumas pequenas colocações. O primeiro ponto que eu queria destacar, e eu fui muito criticado na época, eu venho aqui e falo o que eu penso sempre, né? E a gente está sujeito a muitas críticas, mas na época da Vaza Jato, eu disse muito sobre não endeusar a figura do Glenn como se fosse um grande herói da esquerda, o cara que está, enfim, disposto a se sacrificar para trazer as mensagens. Eu quero começar essa minha fala com uma crítica ao Glenn, retomando o que eu dizia lá atrás. Isso devia ter vindo à tona muito antes, porque esse conjunto de mensagens é muito sério. E cabe a gente agora fazer um olhar para o trabalho do Glenn crítico, né? E dizer claramente como ele colocou os interesses pessoais e comerciais dele acima do interesse jornalístico e do interesse público. E acho isso muito importante, porque dialoga com o que eu falava lá atrás, que a gente tinha que ter acesso à íntegra desse conteúdo. A gente ainda não tem, a defesa do Lula, inclusive, não tem, teve acesso a apenas uma parte. Mas reforço aqui, é de notório interesse público que todas essas mensagens venham à tona. Por quê? Esse conjunto novo de mensagens que apareceu demonstra claramente uma atuação coordenada do juiz
e dos procuradores, o que a gente já falava há muito tempo, mas vem reforçar esse argumento, vem reforçar essa nossa impressão, que começou como impressão, né? Em 2015, quando eu falava isso, ninguém dava nem bola, falava, isso aí é coisa de teoria da conspiração, não é assim que funciona, né? Mas pelos atos externos, exteriores, a gente já vislumbrava o que estaria ocorrendo no interior dessa chamada operação. Agora, isso foi sendo desvelado aos poucos por camadas, né? Mas agora a gente sabe. Mas não só. Você vai colocar outras mensagens aí. Essa mensagem específica que você colocou na tela demonstra como o procurador estava manipulando a delação de Pedro Corrêa. Está muito claro. E se a gente puxar o histórico, né? O Leandro contou uma parte da história, mas a história inteira a gente pode resgatar. A crítica da defesa do Lula na época a delação do Pedro Corrêa, ela envolvia outras autoridades, então ela não foi homologada pelo Moro, ela demorou mais do que o previsto para ser homologada, ela foi homologada pelo Fachin. E a crítica da defesa na época estão usando trechos da delação do Pedro Corrêa não homologada, copiando e colando na denúncia. Então veja, essa estratégia demonstra muito mais do que um conluio, demonstra um conluio para quê? Para condenar o Lula, para, obviamente, tirar o PT dali, tirar a Dilma, isso era pré-impeachment, né? Então, é um projeto político, não é um conluio qualquer, interesse pessoal, é um conluio com interesse político, ideológico, eleitoral, é um projeto ideológico e eleitoral sendo colocado em prática e sendo desvelado agora. Então, ele já estava, mostra claramente que o Ministério Público Federal estava trabalhando o conteúdo, né? Moldando o conteúdo de uma delação que foi homologada, né? O Leandro falou agosto, mas foi agosto de 2017, porque teve que chegar lá no STF. Desse período de fevereiro de 2016 até 2017, isso foi sendo usado sem sequer ter sido homologada, porque o Pedro Corrêa citou autoridades com foro e teve que homologar no Supremo. Então, é muito sério o que está sendo desvelado aí, né? E eu quero propor, ainda não tinha falado isso em nenhum lugar, acho que aqui é o ambiente bacana, a gente tem uma audiência qualificada que é capaz de entender isso, que é o seguinte, a minha conclusão, o que eu chego de conclusão como professor, não só como advogado, mas como professor e como jurista e estudioso, mestre, doutor em Direito Processual Penal, a gente tem que, primeira medida, reconhecer urgentemente a parcialidade, né, desses atores. Então, todos esses processos são nulos. Isso é o óbvio. Isso é a primeira etapa. Eu quero colocar um segundo degrau de discussão aqui, que é o crime praticado, são os crimes praticados por integrantes de Força Tarefa e juiz Sérgio Moro, né? Na minha avaliação técnica, em tese, a gente pode estar falando aí do crime o crime previsto na Lei de Segurança Nacional, né? Pelo menos o artigo 8º, que diz aqui, entrar, dentre outras condutas, entrar em entendimento com um grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar ato de hostilidade contra o Brasil. Essas mensagens deixam muito claro que estava havendo uma comunicação direta sobre assuntos sigilosos com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. E os atos de hostilidade contra o Brasil estão muito claros, na minha avaliação, né? Então, acho que é preciso que seja apurado não só a prevaricação, não só a eventual corrupção desses agentes que se valeram do cargo público para impor as suas preferências ideológicas, os seus projetos de poder, mas também acho que a gente tem que agora tratar com seriedade esse tema de se apurar a contra esses agentes, não só com um Código Penal, crimes claramente, para mim, falando em tese, né, de acordo com as mensagens de prevaricação por colocar o interesse pessoal se valendo, manipulando o cargo público, mas também acho que é momento da gente começar uma discussão de crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Acho que é um momento adequado para a gente colocar, quando essas mensagens estão vindo à tona, para a gente, com seriedade, apurar a responsabilidade de Força Tarefa e Sérgio Moro. Perfeito, um passo a mais, não só nulidade, mas de fato crimes que foram cometidos durante esse processo. Vamos ver uma próxima mensagem juntos aqui. A gente separou outras 3. Roda pra gente, Gui. Daí eu leio aqui junto com o Fernando. Passa uma outra, porque na verdade essa é a continuação de uma que já tinha anteriormente. Aí, olha, Deltan, caro, não achei Carlos Fernando. E a reunião com a Suíça não acabou ainda, podemos adiar para antes das audiências. Eles vão falando ali, Moro falou, não vão vir mais contas da Suíça, daí deu um assunto mais urgente é sobre a prisão, falaremos disso amanhã. O problema hoje à tarde é que temos reunião conjunta com suíços e americanos para discutir e negociar percentuais
percentuais da divisão do dinheiro. Então é um pouco disso que você falava, que fica muito clara essa colaboração ali entre Força-Tarefa da Lava Jato e governos americanos e da Suíça. Tudo indica que essas mensagens são verdadeiras. Não vi ninguém até agora, nenhum desses interlocutores, questionar a autenticidade. E, caso seja comprovado que a discussão estava nesse nível, sentar com o americano e sentar com o suíço para discutir a divisão do dinheiro, vejam, isso é muito sério, gente. Isso, além da nulidade de tudo que essa turma produziu, e eu acho que isso é bem claro. Oi. Espera um minutinho, foi uma falha minha, eu preciso entregar para a Rádio Brasil Atual. A gente está 4 horas aqui em ponto. Eu só vou me despedir dos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra de novo na segunda. TV e redes, a gente continua com a conversa por mais uns 5 minutinhos com o Fernando Ideu, tá bom? Beijo, beijos, ouvintes. Fernando, desculpa te interromper. Continue, por favor. Imagina, eu acho que esse trecho final, né, revela tudo isso que a gente está falando, que é a participação dos americanos e dos suíços, né, sigiloso ali, né, fraudulento, a gente pode até dizer, porque ele publicamente não estava obedecendo os trâmites legais. Toda a colaboração internacional deve seguir os trâmites legais, então isso estava sendo de forma fraudulenta, oculta, para dividir dinheiro, é isso que eles estão falando, né, os percentuais. Então, veja, é muito sério. E a outra mensagem que é bem curtinha, né, talvez quem não seja advogado, quem não milite na área, tenha uma certa dificuldade de falar qual a gravidade disso, mas é o juiz, né, cobrando que o Ministério Público coloque uma petição para ele decidir. Então, preciso da manifestação tal, porque ele ia proferir uma decisão e ele já estava com a decisão formada, só precisava simbolicamente que o MP colocasse lá a petição para ele se manifestar e que ela providenciarei. Deixa eu dar uma olhada nessa mensagem, que é aquela curtinha que eu pedi para você passar, volta com ela aí, olha. Moro diz, precisa de manifestação do Ministério Público, do Ministério Público esse MP? Isso, que o Ministério Público se manifeste nesse processo, né? Ele dá o número, esse é o número do processo, e ele coloca simples, ou seja, bota lá qualquer coisa, e o cara, não, providenciaremos, sendo protocolado. Então, veja, imaginem vocês, né, não é muito difícil, imaginem vocês numa demanda qualquer, numa ação trabalhista, por exemplo, né, a Thalita tá trabalhando no grupo, ela sai, entra com uma ação contra a TVT e o juiz, ele fica falando, Thalita, faz assim, peticiona lá, simples, bem simples, fala para o seu advogado colocar lá que eu preciso decidir, daí o seu advogado, vou providenciar. O que a TVT vai achar desse processo? Vai falar, o que é isso? Como é que funciona? O advogado com essa intimidade, é só a gente pensar no contrário. Imagina que em um dos meus casos eu tô tendo esse tipo de conversa com o juiz. O que o Ministério Público vai fazer? Eu falo, nossa, como é que o juiz está pedindo para o advogado atravessar uma petição simples para ele decidir? Isso assim, né, se junta ao contexto, né, de 2 pilares aí que têm que ser devidamente apurados e devidamente atribuídas devidas responsabilizações, que é o conluio entre acusação e juiz para impor um projeto de poder e o compartilhamento dessas informações sigilosas com grupos estrangeiros, visando prejudicar o interesse nacional. Para mim, esses 2 pilares, falando em tese, estão muito claros. O que a gente precisa é que isso seja apurado com responsabilidade e com devida atenção, para que não só a idade desses processos seja reconhecida imediatamente, como responsabilidade pessoal e eventualmente criminal de cada um desses agentes seja apurada. Vamos só para a última mensagem, bem rapidinho, a gente tem mais só 1 minutinho, mas é que mostra não só essa relação de trabalho dos dois, mas uma relação até pessoal. Na última mensagem, Deltan diz assim para Moro, acho que ele aproveitou a oportunidade para continuar fazendo o que faz há 1 ano, falando do ex-presidente Lula, tentar infernizar a sua vida, risos, e você certamente continuará fazendo o que faz há 1 ano, respirar fundo, risos. Então, isso mostra um pouquinho de como é essa relação entre os dois, né? Isso é uma vergonha alheia, né? Esse puxa-saquismo barato, isso dá uma vergonha alheia. Acho que eu no lugar dele estaria sentindo muita vergonha agora. E nessa mensagem tem o assunto Tacla Duran, que é um assunto que ficou em aberto, um assunto muito delicado para o Sérgio Moro, que ele já tentou fugir de todas as formas, ele faz pouco caso da jornalista que fez um trabalho sério desvelando esse assunto. Então, veja, é urgente que a gente conheça o conteúdo dessas mensagens. É o interesse público que está posto,
né, o interesse nacional a conversas, a compartilhamento de informações sigilosas com americanos e suíços. Então, veja, é urgente, né? É claro, o Bolsonaro, eu gostei da fala do Zanin, né? Ele coloca que seria até surpreendente um apresentador com a conduta do Chacrinha. Imagina um presidente fazendo tudo isso, mandando enfiar leite condensado no rabo, falando para ir pra puta que pariu. Então, ele preenche o espaço crítico com tanta bobagem e muitas vezes a gente deixa passar muitos assuntos sérios. E esse é um assunto seríssimo, né? Essa novidade, essas mensagens que vieram à tona agora e já deveriam ter vindo à tona muito antes, por isso que comecei falando sobre isso, já deveriam estar na mão de veículos de comunicação sério como a TVT e tantos outros que têm um comprometimento com o Estado democrático de direito e com a soberania nacional, mas que venham à tona agora e que as responsabilizações sejam efetivamente apuradas e que a nulidade desse atentado contra o Estado de Direito, esse atentado contra a soberania nacional, seja realmente e efetivamente desvelado a partir de agora. Fernando Idel, agradecidíssima pela participação, por nos ajudar a entender do que se trata, então, esse material e em que pé que está esse caso envolvendo o ex-presidente Lula, o julgamento do habeas corpus ali no STF. Beijão para você. Vamos ver se na semana que vem a gente conversa mais sobre tudo isso, então. Bom final de semana. Um beijo grande para você, para todo mundo que assiste a gente aqui. Sempre um prazer estar com vocês.